Muitas coisas podem dar errado antes do seu ensaio e durante o seu ensaio. E nesse vídeo eu vou mostrar como você pode evitar que coisas deem errado ou também em situações em que não tem muito como evitar, que foge do nosso controle, como é que você pode lidar melhor para que você consiga, mesmo que tudo dê errado, entregar um bom trabalho e deixar o seu cliente satisfeito. Olá, aqui é Andrea Machado, fotógrafa especializada em pets, e hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas coisas que podem dar errado antes do seu ensaio ou durante o seu ensaio. Algumas delas são um pouco básicas e talvez você fique com vontade de pular o vídeo ou de fechar, mas fica comigo até o final, porque é muito provável que algumas dessas coisas ou nunca aconteceram com você, mas possam acontecer, ou já aconteceram e você talvez tenha tido uma dificuldade de lidar. E eu posso te dar aqui uma sugestão que vai deixar as coisas mais fáceis. Então, antes da gente começar, dá aquela curtida aqui no vídeo, marca os amigos para eles poderem assistir também, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, se você estiver no YouTube, ou me segue no Instagram para que eu possa continuar aí mostrando os meus conteúdos para você. Por que eu resolvi hoje falar sobre coisas que podem dar errado? Porque muitas dessas coisas, pessoal, já aconteceram comigo e a gente fica numa situação muito ruim perante o nosso cliente e muitas vezes a gente também acaba se sentindo muito mal, achando que a gente não foi um bom profissional ou que a gente podia ter evitado aquilo, que a gente não fez um bom trabalho. E muitas coisas realmente a gente conseguiria ter evitado se a gente tivesse se preparado melhor. Outras coisas realmente a gente não teria como evitar, fogem do nosso controle, mas a gente tem formas melhores de lidar com a situação para que a gente tenha um prejuízo menor. E quando eu falo de prejuízo, não é só um prejuízo financeiro, de você ter que, por exemplo, refazer um ensaio, mas esse prejuízo pode ser da tua imagem. Então, às vezes, alguma coisinha deu errado, você não soube lidar com aquilo, você até consegue entregar boas fotos, mas a experiência para o cliente pode não ter sido bacana. E aí talvez ele não volte a fotografar com você, ou talvez ele não vá te recomendar para os amigos, ele não vai sair do teu ensaio com aquela sensação de que foi tudo muito legal, muito bacana e fluiu super bem. Então eu espero que essas dicas realmente ajudem vocês. Muitas das situações já aconteceram comigo, algumas não aconteceram comigo, mas aconteceram com fotógrafos, amigos meus, e eu realmente desejo que elas não aconteçam com vocês. A primeira coisa que pode dar errado no seu ensaio, essa daqui talvez seja um pouco menos provável, mas eu acho bem importante a gente falar, é o teu cliente não aparecer. Andréia, mas assim, o cliente, ele marca com você, muitas vezes ele faz um depósito de uma parte do valor e ele não aparece. Gente, isso pode acontecer por duas razões, né? Isso pode acontecer basicamente porque ele teve um imprevisto, ele teve uma emergência, de repente ele não te avisou. Isso pode acontecer porque o cliente esqueceu do ensaio. Isso acontece, tem clientes que às vezes não são aí muito bons com agenda, eles anotam num papel e perdem o papel. Então, como é que eu lido com essa situação? Primeira coisa que eu faço eu tenho um contrato com todos os meus clientes, onde eu coloco ali qual é a data, qual é o horário, todas as informações do ensaio, e eu coloco para ele que eu cobro uma taxa de remarcação, no caso ele queira trocar a data ou caso ele não compareça. Então, essa é uma forma de você legalmente se resguardar dessa situação. Mas é claro que a gente não quer chegar nesse ponto, né, de ter que cobrar uma taxa do cliente. Então, o que eu faço quando eu fecho o ensaio, a gente já fecha uma data, eu já converso com ele, eu explico que a minha agenda é restrita, que eu faço poucos ensaios, principalmente de final de semana, então que é muito importante que ele tenha certeza que ele está disponível naquela data. Então, isso já faz ele pensar com um pouquinho mais de carinho se ele realmente vai poder naquele dia. 3 a 4 dias antes, gente, eu mando uma mensagem ou eu ligo para esse cliente reconfirmando o nosso ensaio. Então eu lembro, falo, fulano, tudo bom? Olha, aqui é a Andréia, só para lembrar que o nosso ensaio é no dia tal, tal horário, no lugar X, assim, assim, assim. As coisas que você precisa trazer são essas, essas e essas. Se você tiver algum problema, me liga, me avisa, vamos conversar.
Então essa foi uma forma que eu achei de resolver essa questão de o cliente esquecer ou de repente ele ter aí algum problema e ele ficar às vezes sem jeito de te falar. Então é bem importante sempre você reconfirmar as tuas sessões com o teu cliente antes da data. A segunda coisa que pode acontecer, e essa é muito comum e eu tenho certeza absoluta, eu aposto com você que isso já te aconteceu, que é o cliente querer remarcar a data. Gente, isso pode parecer simples se você está no começo da tua carreira e você ainda tem uma agenda que está um pouco mais vazia e você tem mais flexibilidade e aí às vezes o cliente pede para remarcar e aí você está livre no outro sábado, você remarca e tudo bem. Mas isso vai virar um problema a partir do momento que você começar a ter uma agenda mais cheia. Principalmente se você também faz eventos, porque os eventos você não consegue remarcar, ele tem uma data certa para acontecer. Então eu vou dar um exemplo para você. Você fecha um ensaio para hoje, né? E você hoje fecha um ensaio para o sábado, por exemplo. Tá tudo certo, tá tudo fechado. Aí vem uma pessoa falando, olha, aniversário do meu cachorro no sábado, eu queria fotografar com você. Aí você não tem agenda disponível, você recusa esse cliente. Chega na quinta-feira, o cliente fala para você, olha, então, não vou poder esse sábado, preciso remarcar. E aí você abriu mão daquele cliente que ia fazer um evento, porque você não estava disponível e agora você está. Isso é literalmente dinheiro que você está perdendo. Então, pessoal, isso não pode acontecer. A gente não pode perder trabalhos por causa de remarcação. Como é que eu lido com a questão da remarcação? Eu coloco também no meu contrato, né, como eu já comentei, que a remarcação... Me atrapalhei. Eu coloco, então, no meu contrato, que essa remarcação, ela tem uma taxa e eu explico isso para o meu cliente, né? Eu mando um áudio e falo assim, olha, a minha agenda é restrita, eu só faço X ensaios por semana, então realmente, se a gente remarca a data, eu acabo ficando com essa data vaga, o que é muito complicado para mim, para a logística do meu trabalho, né? E eu também estou deixando de atender um outro cliente que também quer fotografar. Então você acaba tirando a vaga de outra pessoa. E na hora que você conversa isso com tranquilidade, você explica isso para o cliente, pessoal, eles entendem. Então é bem importante você ter no seu contrato isso, para você ter um respaldo legal, mas principalmente você explicar para o cliente qual é a importância de vocês manterem a data. Vamos supor que o cliente manda uma mensagem e fala, dá para remarcar? Eu preciso remarcar? E às vezes eles não explicam muito. O que eu sugiro que vocês façam e é o que eu faço? Liga para o cliente. Não manda mensagem, não manda áudio, você vai pegar o seu telefone, você vai ligar. Oi, fulana, tudo bom? Gente, educadamente, seja simpático, não fica bravo com o cliente, porque a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. A gente não sabe por que ele quer remarcar. E aí eu pergunto, olha, eu vi que você pediu para remarcar a tua sessão, eu queria entender o que aconteceu, você teve algum imprevisto, aconteceu, né, alguma coisa, algum acidente? E eu deixo o cliente me explicar. Em algumas situações, gente, coisas que já aconteceram comigo, tá? Por exemplo, o cliente tinha 2 pets e um pet faleceu. Obviamente, esse cliente, ele ainda quer fotografar esse pet que ainda está com ele. Mas, gente, ele tá super chateado, super abalado emocionalmente, ele não tem condições de sair para fazer um ensaio, sendo que a expectativa era fotografar os 2 e agora um deles não tá mais. Então esse é um caso que eu remarco para quando ele quiser e eu não questiono, né? Se ele falar que ele quer para daqui a 1 mês, para daqui a 3 meses, eu remarco porque eu entendo que é uma situação muito difícil. Já aconteceu de, por exemplo, o marido da cliente está muito doente, está internado no hospital, o pai da cliente faleceu. Enfim, tem algumas situações que eu acho que a gente precisa entender e precisa remarcar. E mesmo se for de última hora, já aconteceu comigo de na véspera o cliente me ligar e falar, olha, tô passando super mal, tô super doente, tô de cama, não tenho como. Pessoal, a gente precisa remarcar, né? São seres humanos, ou são seres caninos ou felinos. Os cãezinhos também ficam doentes às vezes e ficam muito doentes. E não adianta você sair para fazer um ensaio se o pet não tá bem
e se o tutor não tá bem, porque as fotos não vão render, não vão ficar boas, o cliente não vai ficar feliz, essas fotos não vão servir para o seu portfólio e a experiência para o cliente vai ser ruim, então todo mundo sai perdendo. Nesses casos, remarque. Agora, tem outra situação de alguns clientes que simplesmente apareceu algo mais legal na agenda e ele quer remarcar com você. Nesses casos, pessoal, eu não remarco. Nossa, Andréia, como você é brava. Eu não sou brava, mas eu preciso cuidar do meu negócio e eu preciso cuidar da minha agenda, porque quando a gente é fotógrafo, a nossa agenda, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Se a gente não cuidar da nossa agenda e a gente começar a deixar todo mundo remarcar, você vai chegar no final do mês, você tinha 10 ensaios para fazer, você fez 3. E aí, gente, como é que você paga as suas contas? Como é que você vive dessa forma? Então, a gente precisa, sim, cuidar disso. E aí, eu tento lidar com o cliente da maneira mais gentil e educada possível. Então, quando você pergunta, por que você precisa remarcar? E ele fala assim, é porque a minha irmã tá vindo do interior e a gente quer almoçar e etc. Eu falo assim, eu entendi e tal. Será que não dá para vocês almoçarem mais cedo e aí a gente consegue manter o nosso ensaio? Ou se der para mudar, gente, às vezes um pouquinho o horário, às vezes a gente consegue, né, só adaptar o horário para ele se encaixar. Ou às vezes eu simplesmente falo pro meu cliente assim, olha, eu entendo, né? Se você quiser, a gente pode sim remarcar, não tem problema nenhum. A minha próxima data é daqui a X meses, tá? E a gente tem essa taxinha de remarcação. Você prefere remarcar ou a gente mantém? E eu falo isso com tranquilidade, com uma voz calma, tranquila. E aí o cliente, gente, obviamente, ele sempre fala, nossa, só daqui a 2 meses, só daqui a 3 meses e tem a taxa. Não, vamos manter, né? Acho que eu consigo. Então, nessas situações, pessoal, é bem importante, assim, a gente atender bem o cliente, a gente ouvir o que o cliente tem a dizer e ponderar, né? Se naquela situação você vai remarcar ou não. Essa é a forma que eu lido. Eu não sei dizer se é a melhor forma ou não, mas eu acho que dá para vocês pensarem aí o que faz sentido para vocês, como é que tá a agenda de vocês, qual é o impacto para vocês de remarcar ou não uma sessão para tomar a melhor decisão. A terceira coisa que pode acontecer com você, que dá errado no ensaio, é você chegar lá e o cliente chegar e todo mundo muito feliz e o pet está sujo. Pois é, pessoal. Se o pet está sujo, e principalmente se ele tem o pelo longo, ou se ele tá com uma tosa que já passou da hora de tosar de novo, e ele tá com o pelo assim meio esquisito, principalmente aqui na região dos olhos, né? Aqueles pelos assim passando na frente do olho, tudo isso prejudica muito o resultado final da sua foto. Andréia, mas não dá para tirar o pelo no Photoshop? Gente, dá, mas dá muito trabalho. E dependendo da quantidade de pelo e da área que ele ocupar do olho, talvez não fique bom o resultado. Pode ser que você fique ali meia hora só para corrigir isso e não fique um resultado tão legal. Então, como é que a gente evita que isso aconteça? Quando eu fecho o ensaio com o tutor, eu já falo para ele que os pets precisam vir de banho tomado, com a tosa em dia, principalmente na região dos olhos. Se for um pet que tem aquele pelo mais longo, como por exemplo um Yorkshire ou um Lhasa, um Shih Tzu que esteja com aquela tosa longa, ele precisa estar preso aqui os cabelinhos da frente do olho, ele precisa estar ali impecável para ele ficar bonito na foto. Então, quando eu fecho com o cliente, eu já falo tudo isso. 2 a 3 dias antes, naquela mesma ligação, onde eu vou confirmar o ensaio, que eu vou passar para ele de novo, o local, o horário, a data, tudo certinho, eu retomo também esse assunto. Fulano, e aí? Marcou o banhinho da Meg? Já marcou a tosa do Dobby? Conversa com ele, gentilmente, pergunta se está tudo certo, se o meu modelinho vai estar lindo e vai estar pronto para as fotos. De qualquer forma, pessoal, eu sempre levo uma rasqueadeira e um pente para caso eu tenha ali algum problema. Às vezes o pet veio bonitinho, ele tá tosadinho, só que ele se coçou, eles pegam uma patinha, coçam a cabeça, arrancou o elástico, bagunçou tudo, ou o elásticozinho que o pessoal às vezes põe no pet, ele solta, e aí você precisa amarrar de novo.
Então, leve tudo o que você possa precisar e que possa te ajudar no ensaio. E aí eu queria mostrar para vocês, pessoal, essa foto que é a Nina, essa cachorrinha super fofa. E esse foi um dos casos, essa foto é um pouquinho mais antiga, que eu conversei com a tutora, eu expliquei que o petzinho precisava, né, tá de banho tomado e a tosse e tal, mas eu acabei não falando com ela na véspera. Na verdade, a gente marcou meio de última hora esse ensaio e a Nina, vocês podem ver na foto que ela tá ali com os pelinhos no rosto, ela não tá com o cabelo tão bonitinho. Mesmo assim, a gente escovou a Nina, eu dei um tapa ali na hora para ela ficar mais fofinha, mas é uma foto que poderia ter ficado bem melhor se a Nina tivesse ali produzida de banho tomado, com o seu pelo todo limpinho e escovado. A quarta coisa, pessoal, que pode dar errado é a chuva. E eu sei que essa parece bastante óbvio, né, André? Se chover e o ensaio é externo, a gente tem que remarcar o ensaio, não tem muito jeito. Mas tem alguns detalhes aqui que eu queria passar para vocês que eu acho que vão ajudar bastante. Então, pessoal, como é que eu lido com a chuva? Eu acompanho diariamente a previsão do tempo e eu sempre vou olhando a previsão para os ensaios que eu tenho ali ao longo da semana. Não adianta a gente olhar a previsão para daqui a 7 dias, daqui a 10 dias, porque a previsão muda muito, a gente sabe que não é muito confiável. Então, eu sempre vou acompanhando ali, no máximo daqui a 3, 4 dias, como é que vai estar o tempo. Se a gente tem previsão de chuva, eu já vou conversando com o cliente e falando sobre a possibilidade da gente remarcar. Então, vamos supor que hoje é quinta-feira, eu tenho um ensaio no sábado, então eu já converso com o cliente e falo: fulano, olha, a gente tem previsão de chuva no sábado, vamos aguardar até sexta-feira? E aí a gente vê como é que tá o tempo e vê se a gente já remarca ou se a gente mantém. Quando o meu ensaio é à tarde, e a grande maioria dos meus ensaios é à tarde, eu raramente agora tenho marcado ensaios de manhã, eu até deixo para o cliente a possibilidade da gente confirmar ou não na data do ensaio. Então, se o meu ensaio é ali por volta das 3h30 da tarde, a gente vai se falando de manhã, né, no próprio sábado, e a gente vê como é que tá o tempo. Se tiver meio esquisito, se tiver muita cara de que vai chover, alguma coisa assim, eu já remarco. Eu acho muito chato falar para o cliente: não, vem até o local e se chover a gente para e começa de novo. Eu prefiro evitar, eu acho que é chato para o cliente ele ter esse deslocamento. Para mim, às vezes também não vale a pena eu fazer metade do ensaio no dia e ter que remarcar a outra metade. Então, nesses casos, gente, eu prefiro já remarcar. A gente tem uma outra situação que é a seguinte: se o ensaio for de manhã, pode ser que amanheça um dia lindo, maravilhoso no sábado que você marcou o ensaio, só que talvez na sexta-feira, na véspera, tenha chovido e tenha chovido muito. E aí, pessoal, o que acontece? Toda a grama, principalmente o gramado, né, toda a parte aí de vegetação onde você gostaria de fotografar vai estar molhada. E aí o pet vai andar. E se for principalmente um pet de pelo longo, ele vai ficar assim, igual o Charlie ficou, que é essa foto que eu tô mostrando aqui agora para vocês. Esse foi um dos meus primeiros ensaios e eu cometi esse erro de manter o ensaio, que era de manhã, mesmo tendo chovido muito no dia anterior. Por quê? Porque no sábado tinha uma previsão de sol maravilhosa, na sexta-feira, à tardinha, o tempo já abriu, já ficou bonito, e a gente achou que estava tudo bem, tudo legal e vamos fazer o ensaio. Só que tinha chovido muito na sexta, na quinta, na quarta, nos outros dias. O volume de água era muito grande, então não deu tempo dessa grama secar para eu poder fotografar. Então hoje isso é uma coisa que eu também tomo bastante cuidado, se choveu no dia anterior e o quanto choveu e que horas é o meu ensaio. Se choveu pouco e o meu ensaio é à tarde, eu sei que durante o dia essa grama vai secar e eu não vou ter problema. Ou se choveu muito e o meu ensaio é à tarde, mas a gente está no verão e tem muito sol e é muito calor, eu também sei que vai secar. Agora, se choveu talvez menos, mas a gente está no inverno, um clima mais frio, um sol mais fraco, a previsão de temperatura baixa,
pode ser que mesmo durante um dia inteiro a grama não seque para a tarde do outro dia. Então tomem bastante cuidado com isso, porque o cachorro todo molhado, gente, igual o Charlie ficou ali, isso estraga a foto, né? O cliente, uma, duas fotos assim, ele pode até achar engraçadinho, ele pode achar legal, mas com certeza o cliente não vai querer todas as fotos do ensaio do pet dele com o pet molhado. Às vezes pode acontecer, e isso também já aconteceu comigo, de não ter chovido tanto assim, ou choveu já faz 2 dias, então a grama já deveria estar seca, já deveria estar tudo bem, e você, né, já teve essa preocupação, mas tinha ali um pedaço que era mais fechado, as árvores mais fechadas, e aquele pedaço estava molhado e o pet acabou pisando ali e se molhou. Então, pessoal, eu já tinha comentado, né, que eu sempre levo, vou mostrar aqui pra vocês, uma rasqueadeira para eu poder escovar esse pet no ensaio, caso ele fique sujo ou molhado ou pelo bagunce por alguma razão. Eu levo um pente pra gente usar principalmente nas patinhas, né, que a rasqueadeira às vezes dependendo da raça ou se o pelo é muito longo é mais difícil, principalmente as patinhas da frente para ficar bem bonitinho. E o bigode, a cabeça do cachorro, a gente penteia sempre com pente. E eu levo, pessoal, uma toalha desse tipo aqui. Você compra em loja esportiva, você compra na internet, são aquelas toalhas de alta absorção. É legal porque ela fica, ó, bem pequenininha, cabe na mochila. Então esse kitzinho muitas vezes vai salvar a sua vida, porque se o pet deu ali uma molhada que não seja muito molhada, você consegue com essa toalha dar uma boa secadinha nele, já tirar o excesso da água, e aí você vem com a rasqueadeira e vem com o pente e você consegue ali dar uma tapeada na situação e conseguir talvez finalizar o seu ensaio sem você precisar remarcar, mesmo que o pet tenha ali se molhado ou se sujado um pouquinho. E aí uma outra coisa que pode acontecer com relação à chuva, e isso acontece mais no verão, é você ter previsão de sol e você sai, você está fotografando e está tudo lindo e maravilhoso e de repente o tempo fecha e começa a chover no meio do ensaio. Ou às vezes é um dia que está nublado, mas que está um dia bom para fotografar, que você tem luminosidade suficiente e de repente começa aquela garoa mais forte, mais chata no meio do ensaio. Aí, pessoal, realmente não tem muito jeito. O que eu faço primeiro a gente sai todo mundo da chuva e aí eu converso com o tutor. A gente vê as fotos que já foram feitas e a gente avalia junto se a gente tem foto suficiente e a gente pode parar por ali, tudo bem. E aí até se ele topar, a gente faz umas fotos do pet na chuva, porque a gente já tem bastante foto dele bonitinho e uma outra na chuva molhado pode ser interessante. Ou se a gente julgar que, poxa, tinha uma foto que ele queria muito e a gente não conseguiu fazer, ou a gente não tem tanta variação, a gente remarca o ensaio. Aí você pode remarcar um ensaio até mais curto, né? Se você, por exemplo, demora normalmente 2 horas com um pet, você pode marcar um ensaio que vai começar mais tarde e vai ter 1 hora só, porque você não precisa refazer todas as fotos, você só vai ali finalizar aquelas fotos que você acha que ficou faltando. Eu acho bem importante conversar mesmo com o cliente, entender, às vezes o cliente ele fica sem graça de fazer de novo e ele fala assim, ah não, tá bom, eu acho que deu. Mas se você reparar ali no jeitinho dele, você vai saber se ele está satisfeito ou não. E pessoal, aqui é sempre melhor você perder um dia de trabalho do que você perder um cliente. Porque se você vai lá e você remarca, por mais que isso tome uma data na tua agenda, por mais que isso tome o seu tempo, esse cliente vai ser eternamente grato a você. Ele vai falar que você foi super bacana, que você lidou com a situação super bem, que você deu a chance para ele finalizar as fotos em outro dia, que você estava super simpático, super tranquilo e que foi ótimo e você é incrível. Ele vai querer voltar a fotografar com você, ele vai te indicar para as outras pessoas, então vale muito a pena você remarcar esse ensaio e finalizar no outro dia. Não tenha preguiça, né? Porque você não vai perder só esse cliente se ele não ficar satisfeito. Você vai perder todos os clientes que ele poderia te indicar. Vamos agora para o nosso 5º problema. Esse daqui eu acho que é mais comum e talvez seja esse que vocês estavam aqui esperando, que é você não conseguir lidar com o pet durante o ensaio.
Esse realmente, gente, eu acho que é o problema que as pessoas mais têm medo, né? Que isso possa acontecer. E se chegar um pet muito agitado? E se eu não conseguir fazer boas fotos? Como é que eu vou lidar com o tutor? Faço de novo, não faço de novo? Devolvo o dinheiro? O que a gente faz? Então eu vou dar aqui algumas dicas para você de como a gente pode tentar e evitar esse problema, como é que a gente se organiza para lidar com os pets mais agitados e com os pets mais medrosos, porque esses são os dois que eu considero aí que sejam mais difíceis, e também, se realmente tudo der errado, o que eu recomendo que você faça. Vamos falar então primeiro do pet mais agitado. É bem importante que você converse com o tutor antes do ensaio para entender o quanto esse pet é agitado ou não. Porque é muito normal os tutores falarem assim: ai, Andréia, não sei como é que a gente vai conseguir fotografar porque o meu pet é super agitado, ele não para, eu não ensinei comando nenhum para ele, eu acho que você não vai conseguir. Mas ele está habituado com aquela experiência dele querendo fotografar o próprio pet com o celular. Ele não está habituado com a experiência de ter uma terceira pessoa que está ali envolvida. Uma terceira pessoa não, né, gente? Uma segunda pessoa, porque o cachorro... É que eu já considero aqui os cães como pessoa. Mas vamos lá, ele não considera que você vai ter aí uma segunda pessoa envolvida e que ele vai te ajudar a lidar com o pet e você vai fazer a foto. Então esse já é um cenário um pouco diferente. Mas é bem importante você fazer perguntas específicas e entender um pouquinho mais desse pet. Então pergunta se ele atende algum comando, se ela já tentou ensinar ele a sentar, mostrando o petisco, se esse pet costuma passear na rua ou não. Como é que esse pet lida com outros pets, se for um lugar que vai ter outros cães. Perguntar também quando ele passeia, se ele puxa muito com a guia, quantas horas ele passeia. Porque às vezes o pessoal fala que o pet é muito agitado, só que o pet sai de casa uma vez por semana e óbvio que ele tá agitado, tadinho, ficou preso a semana inteira. Mas se essa pessoa chegar meia hora antes no lugar do ensaio, der uma passeada com esse pet, talvez isso é o suficiente para ele gastar um pouquinho de energia, baixar a ansiedade e você conseguir fazer lindas fotos. Então é bem importante conversar bastante com esse tutor para entender aí todas as características desse pet. Uma coisa que você pode fazer e que pode te ajudar é fazer uma mini sessão de adestramento quando você chegar no local das fotos e você encontrar com esse tutor. Então peça para o tutor levar a ração que o pet está acostumado a comer ou petiscos que ele esteja acostumado a comer. Eu prefiro sempre que o tutor leve, porque assim a gente garante que esse pet não vai ter uma alergia a algo que eu possa oferecer ou que isso não possa fazer mal para o pet. Então eu peço para ele levar. E aí você pode, usando aí técnicas de adestramento, pedir para o pet se sentar. O deitar talvez seja um pouco mais complicado, levaria um pouco mais de tempo, mas se você conseguir que o pet pelo menos pare e sente, isso é mais que suficiente para você conseguir fazer lindas fotos, tá? Então é só você estudar um pouquinho de adestramento, tem bastante vídeo aí na internet, tem bastante material. Eu gravei também uma live que eu fiz com a Tabata, adestradora, que a gente fala um pouquinho disso. A live está disponível em todos os meus canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então assiste essa live que isso também vai te ajudar nessa situação. Outra coisa que você pode fazer, além de pedir para o tutor passear um pouco antes com o pet e fazer esse mini treinamento, é fotografar o cachorro com a coleira. E aí, pessoal, coleira de pescoço, tá? Eu não fotografo cachorro com peitoral porque eu particularmente não acho bonito. Eu acho legal foto com o peitoral quando é para a marca do peitoral. Às vezes o cliente comprou um peitoral novo que ele acha lindo e ele quer fazer uma foto. E eu faço uma, duas fotos com o peitoral porque o cliente me pediu. Mas se não é essa situação, eu não acho legal. Eu acho legal o cachorro sem nada, o cachorro natural, eu acho mais bonito. Então eu sempre faço com uma coleira de pescoço e eu removo depois isso no Photoshop. Se o cliente não tiver uma coleira de pescoço e eu peço para ele levar caso ele tenha, eu mesma levo uma coleira minha e uso para fazer as fotos. Essa é uma forma que eu encontrei de garantir que eu vou conseguir depois tirar essa coleira no Photoshop e eu não vou ter problema.
O cachorro, geralmente, quando ele tá com a coleira, ele se sente mais contido e é mais fácil você administrar, fora que ele não vai sair correndo porque o tutor vai estar do lado segurando, então isso também pode evitar acidentes, se for um lugar mais movimentado, se for um pet realmente mais movimentado. Além do que, o tutor pode usar a própria coleira para dar aquele puxãozinho de comando, pedindo para ele parar ou para ajudar ele a sentar, a ficar. Então isso também ajuda bastante na hora das fotos com os pets mais agitados. Outra coisa, pessoal, que a gente pode fazer começa com as fotos com o tutor, as fotos que o tutor está junto com o pet, e depois passa para fotos onde você também tem um pouquinho mais de controle do pet, e por último faça fotos dele livre, sozinho, porque esse fluxo também vai te ajudar com os pets mais agitados. Então, por exemplo, faz foto do cachorro abraçado, do tutor abraçado com o cachorro, no colo, pertinho, com a patinha, apoiado no ombro, enfim, usa aí a tua criatividade, mas como o tutor vai estar fisicamente junto, ele mesmo vai segurar o cachorro, isso vai ser muito mais fácil. Foto também o cachorro em cima do banco, muitas vezes isso ajuda, porque principalmente se ele estiver aqui com a coleirinha no pescoço, você põe ele no banco, você pede para ele ficar, o tutor fica ali do lado, ele vai parar uns segundinhos, você consegue clicar. Fotos do cachorro na árvore, enfim, tem bastante foto que dá para fazer mesmo com os pets agitados e garantir aí que você vai ter um bom material para mostrar para esse tutor depois. Andréia, tentei tudo, assisti todos os seus vídeos, deu tudo errado. O cachorro não parava, ele ficava pulando em mim, ele ficava pulando no tutor, não teve jeito. Aí, pessoal, você pode tentar 2 caminhos, tá? O primeiro caminho, e aí, obviamente, que eu realmente sugiro que você remarque essa sessão. Eu tentaria pelo menos mais uma vez, antes de falar assim, não, vou devolver o dinheiro para a pessoa, não dá para fotografar esse cachorro. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Eu sempre consegui sair das minhas sessões com bastante foto e fotos que os tutores gostaram e ficaram super felizes e satisfeitos. Mas pode acontecer de você pegar um cachorro que realmente é muito mais difícil, ou de naquele dia talvez ele tivesse com aquele comportamento por alguma razão. Então a minha sugestão nesse caso remarca o ensaio, mas mantenha a calma, conversa com o tutor, porque o tutor ele vai ficar frustrado também, muitas vezes ele pode ficar bravo com o cachorro, irritado com o cachorro, e o cachorro vai perceber essa tensão e vai ficar mais agitado. Então sempre assim, mantenha o tutor tranquilo, fala para ele que tá tudo bem, que os pets são assim mesmo, que a gente precisa saber lidar, que a gente precisa ir no ritmo deles, e que vocês podem remarcar a sessão sem custo nenhum, que não vai ter nenhum problema, e vocês vão tentar novamente. E aí é bem importante você tentar entender por que você não conseguiu essas fotos. Então, será que você seguiu realmente todos os passos? Será que você realmente conversou com esse tutor antes? Você pediu para ele chegar mais cedo? Você tentou fazer ali a mini sessão de adestramento? Será que você tentou fazer primeiro foto dele com o tutor? Dá uma pensada, vê se tem algo que você possa mudar ou melhorar para fazer essas fotos. Realmente não teve jeito? Aí eu acho que seria muito legal você tentar levar uma outra pessoa para te ajudar. Conversa com o adestrador, você pode fazer uma parceria com o adestrador, fala, olha, vem me ajudar nessa sessão e eu te dou as fotos dessa sessão, você faz também fotos do adestrador com o pet, enfim. Mas tenta levar alguém para te ajudar, para você conseguir não só atender o cliente e entregar boas fotos, mas usar isso também como um processo de aprendizado para as próximas vezes. Eu sei que a maioria dos fotógrafos, e você também, deve ter mais receio de lidar com esses cães agitados, né? Pelo menos as perguntas que eu recebo são mais relacionadas a cães agitados. E eu no começo da minha carreira também tinha muito essa preocupação. Mas sabe o que acontece, pessoal? A única sessão até hoje em que eu realmente tive medo de não conseguir sair com boas fotos não era de um cão agitado, mas era de um cão muito medroso. E o que aconteceu nessa sessão? O cachorro tinha tanto medo de tudo e de todos os outros pets e das pessoas e dos carros que passavam na rua e de absolutamente tudo, que ele grudava assim na perna da tutora
e a gente não conseguia fotografar. Então, eu colocava ele ali no lugar certinho, eu configurava a minha câmera, estava tudo pronto para eu clicar. A tutora estava do lado dele, ele estava, eu não lembro agora se ele estava com a senha guia, mas ela estava ali do lado, né? E eu falava para ele, ó, pra tutora, faz um carinho, vai conversando com ele, faz um carinho, vai conversando, vai se afastando, continua com a mão, né? Mas vai indo assim pro lado, continua carinho, 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 carinho e tira o braço e eu faço a foto. Gente, vocês não estão entendendo. Ela ia lá, carinho, carinho, carinho. Ela ia indo pro lado, ela ia indo pro lado, mas ela tava com a mão no pet. Ela tirava a mão, esse cachorro grudava na perna dela de volta. E foi uma sessão muito difícil, porque eu não conseguia fazer foto do pet sozinho. Eu fiz as fotos, né, da tutora com o pet abraçado, beijando, patinho, todas aquelas fotos que eu recomendo que vocês façam, que os tutores gostam bastante. Eu fiz algumas fotos, por exemplo, mais do rostinho do pet, mais de retrato, ele apoiadinho na árvore, todas essas que eu recomendo aí que vocês façam. Mas eu não conseguia fazer nenhuma outra foto que o pet aparecesse sozinho, porque ele grudava na tutora. Então, essa é uma situação que realmente é um pouco mais difícil de lidar. E aí, o que eu recomendo para vocês nessa situação? Você precisa de alguma forma ganhar a confiança desse pet e ele precisa entender que você não vai maltratá-lo, que nada de ruim vai acontecer com ele e que ele pode se afastar um pouco do tutor. Andréia, é garantido que eu vou conseguir fazer isso? Gente, não é. Esse cachorro pode ter vivido assim por 10 anos, não vai ser ali em 1 ou 2 horas de ensaio que você vai conseguir recondicionar o pet a entender que tá tudo bem. Mas com essas dicas que eu vou dar, você com certeza vai conseguir aí fazer boas fotos como eu acabei conseguindo naquele dia. Então a primeira coisa se o pet é muito, muito medroso, você nunca vai se aproximar muito do tutor nem do pet quando você chegar. Então chega, dá um tchauzinho ali de longe, se agacha. Você pode pegar o petisquinho com o tutor, agacha com o petisquinho na mão, chama o pet, espera ele vir até você. Ele veio, dá um petisquinho. Se afasta de novo, pega um outro petisquinho, chama ele de novo. Ele veio, você dá um outro petisquinho. Espere ele te cheirar. Você vai ter que ir mais devagar. É que nem um namoro que tem que às vezes, né? Tem gente que é mais afobada, já tá super empolgada. Tem gente que é mais devagar. Você tem que ir lá, conversar, pegar na mão, e aos pouquinhos. E tem pet que é assim, gente, é mais devagar. E a gente precisa entender e precisa respeitar e precisa ter paciência com esses pets. Provavelmente eles passaram por situações de maus tratos, eles podem ter passado aí situações que a gente nem quer imaginar. Então, a gente precisa respeitar isso. Então, vai devagarzinho, senta no chão, dá uns 10, 15 minutos, deixa ele vir, deixa ele te cheirar, vê se ele vai encostar em você. E aí, muito provavelmente, a hora que ele começar a ganhar você começar a ganhar a confiança dele, ele mesmo naturalmente vai começar a encostar em você, ele vai vir, ele vai passar, né, a cabecinha, às vezes, ou o corpo no seu braço, em você, na sua perna. Aí você vai devagar com a mão na lateral do corpo, nunca na cabeça, faz um carinho, conversa com ele baixinho, com calma, enfim, vai ganhando essa confiança. A hora que você vê que ele tá ali tranquilo com você, aí você pega a tua câmera e você vai fazer basicamente o mesmo processo. Pega a câmera, deixa ele cheirar, deixa ele se aproximar. Ele se aproximou, dá uma recompensa. Faz uns cliques só para ele acostumar com o som, né? Dá uma recompensa. Então faz esse processozinho. Nossa, André, mas eu vou gastar meia hora fazendo isso. Talvez sim, mas talvez esse processo de meia hora é o que vai garantir que depois você consiga fazer melhores fotos. É melhor você investir essa meia hora do que você ficar 1h30 tentando fotografar e não sair foto nenhuma, porque o pet fica lá abaixando a cabeça assim e grudado no tutor e você não consegue fotografar, né? Então, tenta fazer essas coisas, vai se aproximando com calma, vai ganhando a confiança dele. Faça primeiro as fotos com o tutor, dele ali pertinho, juntinho e tal. Depois faça fotos mais fechadas, que o tutor consegue estar bem perto, né? Então, se você faz uma foto mais fechadinha, ó,
Por exemplo, essa foto, ela tá bem fechadinha, então o tutor pode estar aqui do lado, né? Tava com a mão no pet, tirou a mão um segundo, eu fiz a foto. A mão apareceu aqui na foto, né? Não deu tempo dele sair totalmente do quadro. Mas se ele não está em contato com o pet e o meu fundo é neutro, eu consigo tranquilamente tirar isso no Photoshop depois, tirar isso na pós-produção. Então, muitas vezes você vai ter que trabalhar essas fotos depois, não vai ter muito jeito, mas fazer essas fotos mais fechadas, mais de close, é uma forma de você garantir que você consegue ter boas fotos do pet sozinho. O tutor vai adorar essas fotos, gente, porque eles ficam fofos, né? E o tutor, ele quer muito que você pegue a expressão do pet dele. Então, você fazendo as fotos do tutor com o pet e algumas fotos mais fechadas, no final da sessão, hora que vocês já estiverem ali mais amigos, aí você tenta fazer umas fotos com plano mais aberto, mesmo que apareça ali um braço, uma perna, e depois você precise tirar no Photoshop. Se de qualquer forma não deu certo, aí tenta marcar de novo essa sessão, conversa com esse tutor, vê com ele se de repente esse pet, como é que ele se comporta em casa, né? Eu faço muita sessão externa, quase todas as minhas sessões são externas, mas às vezes você já conseguiu ali várias boas fotos externas e o tutor às vezes já está até feliz e satisfeito porque ele sabe como é o pet dele, ele sabe que o pet tem medo. É provável que ele fale, nossa, Andréia, nem sei como você conseguiu tantas fotos boas, porque eu achei que a gente não ia conseguir nenhuma. Agora, se você acha que ainda faltou um pouco mais de variedade, você pode oferecer então para fazer mais um pedacinho do ensaio na casa dele. Talvez em casa o pet se sinta melhor, conversa com ele, como é que é esse pet em casa, você acha que ele fica mais à vontade? Vamos então dar um pulinho na tua casa, a gente finaliza o ensaio lá. Eu acho, pessoal, e eu sempre bato nessa tecla, posso ser até chata, mas a minha maior preocupação sempre é o bem-estar do pet e atender e superar as expectativas do meu cliente. Sempre. É claro que eu me preocupo em fazer fotos boas para o meu portfólio, é claro que eu me preocupo em fazer mais fotos boas para o cliente comprar mais fotos e eu aumentar o meu faturamento. É claro que eu me preocupo com tudo isso. Afinal, a gente tem uma empresa, né? E a nossa empresa precisa dar resultado. Mas eu sempre me preocupo com a satisfação do meu cliente. Se o ensaio está sendo bacana pro cliente, se ele está sendo bacana pro pet, se todo mundo está se sentindo bem, se está superando as expectativas. Então, o mais importante aqui de toda essa sessão, não só essa de se você consegue lidar com o pet ou não, mas já dando um apanhado aí geral, sempre durante o ensaio, vá conversando com o cliente, vá percebendo se tá tudo bem, se não tá, se ele tá relaxado, se ele está curtindo, se ele tá tenso por alguma coisa. Às vezes uma coisinha boba que você pode ajustar ali durante o ensaio e ele vai super relaxar e vai curtir muito mais. O sexto erro que eu queria comentar com vocês, e esse eu não sei bem se é um erro, mas é um alerta aí, é um aviso, porque isso já aconteceu comigo e foi complicado lidar na hora e eu não quero que aconteça com vocês, é você ter muito mais pets do que pessoas no ensaio. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que uma pessoa fecha um orçamento com vocês e ela fala que ela tem 3 pets. E beleza, você vai lá, você vai decidir se você cobra uma taxa adicional por pet ou não, ou se você faz um pacote maior, enfim, você vai ver aí o que funciona melhor para você. E você chega lá no ensaio e tem lá os 3 pets e uma pessoa, um tutor. E aí o que vai acontecer, pessoal? Normalmente, quando a pessoa tem mais de um pet, você vai fazer fotos individuais de cada um. Então, se são 3, você vai fazer fotos de um, fotos do outro, fotos do outro. Aí você vai fazer fotos dos 3 juntos e você vai fazer fotos dos 3 juntos com a tutora. Só que o que acontece? Enquanto você está fazendo a foto individual de um pet, alguém precisa estar com os outros 2 pets. Porque a tutora, ela vai, a menos que você tenha um assistente ou tenha um adestrador que trabalhe com você e faça aí toda a manipulação do pet, ela vai precisar te ajudar, ela vai precisar posicionar o pet, ela vai precisar pedir que ele fique, ela vai precisar dar ali os comandos para ele, ela vai precisar estar perto, até por uma questão de segurança. E aí os outros 2 pets vão ficar fazendo o quê? Passando na frente da sua foto
indo brincar com o pet que está na foto ou vindo brincar com você. E isso não funciona. Ah, mas eu posso amarrar eles ali do lado, num banco, numa cerquinha tal, para eles não passarem na frente. Você pode, e foi exatamente o que eu tentei fazer quando isso aconteceu comigo. E aí sabe o que aconteceu, pessoal? Eles ficaram agitados, porque eles estavam presos e o irmão ou a irmã estava solto e estava com a tutora. E aí eles latiam. E aí o cachorro que eu tô tentando fotografar ficava olhando para eles e também ficava agitado e também latia. É uma confusão. Então a minha dica aqui é, sempre que você tiver mais de um pet, tá? Se forem 2, já vale essa regra. Você precisa ter pelo menos 2 humanos que te acompanhem nesse ensaio. Então, se o teu cliente for um casal, tudo bem. Mesmo que ele tenha 4 pets, você vai estar fazendo as fotos individuais, uma pessoa do casal vai estar aqui com esse pet, a outra pessoa está com os outros 3 pets. Você vai trocando os pets. Aí faz todos os pets junto, faz a família toda junto, você pode até começar todos juntos, né? E você pode fazer a esposa com os 4 pets, aí só o marido com os 4 pets, aí só os 4 pets sozinhos, aí uma individual de cada um, enfim. Aí você faz aí todas as variações que você quiser, mas é muito importante ter essa segunda pessoa, tá? Se o cliente é solteiro, peça para ela levar alguém. Leva a mãe, leva a irmã, leva um amigo, leva quem ela quiser. O importante é que seja uma pessoa que tenha convívio com os pets, porque isso vai ajudar bastante, né? Então não adianta essa pessoa levar, eu tenho uma amiga super querida, eu vou levar, mas é uma amiga que nunca vai na casa dela, é uma amiga que nunca tem contato nenhum com esse pet. Então, por mais que a amiga ela vá ajudar e ela possa estar ali super proativa, se os pets não têm nenhuma relação com ela, não gostam dela, não gostam no sentido de assim, não tem uma afinidade, né? Não a reconhecem, talvez ela não ajude tanto. Então, sempre uma pessoa que tem um convívio um pouquinho mais próximo, não precisa ser todo dia, mas uma pessoa que vê ali o pet de vez em quando, vê no fim de semana, que frequenta a casa do cliente, essa pessoa vai te ajudar muito no ensaio. E isso é uma coisa que eu aprendi e eu não faço mais. E se o cliente falar assim, eu não tenho absolutamente ninguém para levar, sou só eu e os 3 pets, vamos supor que ela mudou de cidade faz pouco tempo, eu não conheço ninguém, não tem jeito. Legal, então eu vou levar uma adestradora para a gente fazer esse ensaio e aí a gente tem esse custo de tanto. E aí você vê se você vai cobrar isso do cliente ou se você vai assumir esse custo, vê como é que isso vai funcionar para você, mas leve uma pessoa para te ajudar, porque senão vai ser uma loucura, é cachorro passando na frente da foto, é cachorro conversando, latindo um com o outro e você vai ter muita dificuldade de fazer boas fotos. E vamos agora para o nosso 7º e último erro. E esse daqui eu também espero que não aconteça com vocês, mas pode acontecer, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente se prepare, somos seres humanos e a gente é passível de falhas. Que é, pessoal, você errar as configurações da sua câmera e você não conseguir fazer boas fotos por questões técnicas. Então, você de repente usou uma velocidade baixa, você não viu que você tinha mexido isso para outro ensaio ou para outra coisa, e essa velocidade ficou muito baixa e as fotos ficaram todas borradas. Ou talvez você estava com um ISO extremamente alto e a qualidade das fotos não ficou boa. Ou, sei lá, você teve um problema, pode ter um problema também, vai que o foco da tua lente quebrou ali no meio do ensaio, você não conseguiu fazer boas fotos. Tudo isso pode acontecer. O que eu acho mais importante aqui é o seguinte: primeiro, mantenha calma, sempre tem solução, né? Se fosse um casamento, se fosse um evento único, realmente isso seria um problema grande, mas um ensaio, a gente sempre tem a possibilidade de conversar, de explicar e de refazer, se for o caso. Então, como é que eu lidaria nesse tipo de situação? Eu nunca passei pela situação, graças a Deus, de perder um ensaio inteiro, mas já aconteceu de uma foto ou outra ali eu errei e aquela foto não deu certo, e aquela foto eu perdi e não tenho o que fazer. Se é um erro que você consegue corrigir, seja no Lightroom, seja no Photoshop, corrija, tá?
Então, é uma exposição que você errou muito, mas dá para recuperar, recupere. Uma coisa que já aconteceu comigo é eu não fazer ali a minha fotometria muito bem feita, ou eu não posicionar o cachorro no local correto. Um olho ficou super bonito na foto e o outro olho ficou muito escuro. E na hora que eu tentei recuperar a informação desse olho, não tinha informação para recuperar, porque estava muito escuro. Era um golden, eles têm um olho pequenininho e bem pretinho, então não tinha informação nenhuma, ficou um buraco. É uma coisa que talvez o tutor nem reparasse na foto, mas eu reparei. Então eu fui lá, eu peguei o olho do outro lado, inverti, ajustei e encaixei no olho desse lado que não ficou bom. E eu resolvi o problema. Então, se você tem como resolver, resolva. Você nem precisa falar para o tutor que deu algo, não deu certo, enfim. Vai lá, resolve, entrega as suas fotos e tenta tomar o cuidado para que isso não aconteça de novo. Se é uma coisa que não dá para resolver, né? Se o seu foco quebrou no meio da sessão, ou se você não conseguiu, as suas fotos ficaram tremidas porque a velocidade estava errada, ou se as suas fotos todas estouraram muito, enfim, qualquer outra coisa aí que não tenha solução. Andréia, não dá, não tem o que fazer, tentei, pesquisei, revirei o YouTube e não achei nenhum tutorial que salve essas fotos. Liga para o cliente, fala para ele, tive um problema com as suas fotos, te peço mil desculpas, isso nunca me aconteceu, mas eu vou te dar uma nova sessão, quando você quiser, no horário, na data que você quiser, enfim, eu acho que aí é uma questão da gente manter a calma, mas a gente ter humildade e falar, olha, realmente eu tive um problema, não tem como recuperar essas fotos, eu poderia te entregar, mas eu não ia me sentir bem como profissional, não acho que essas fotos estão à altura do que você merece e eu quero refazer o teu ensaio. Eu lidaria dessa forma. Se você puder, inclusive, dar um bônus, dar um brinde, dar uma coisa a mais para esse cliente, ele muito provavelmente ele vai entender e ele vai ficar feliz com a sua postura. Então, lida dessa forma, conversa, explica. Você não precisa dizer para ele, eu errei a velocidade e as fotos ficaram borradas. Mas fala que você teve um problema com as fotos, que teu equipamento não correspondeu como você esperava, enfim, não precisa dar muito detalhe. Mas se desculpa, se coloca à disposição para resolver e tenta dar aí alguma coisinha a mais para ele, para que ele fique feliz e fale assim, poxa, no final deu errado, mas deu certo porque eu ganhei tal coisa que se tivesse dado certo da primeira vez, eu não teria ganhado. Então, pessoal, vou agora para minha dica final. Sempre gosto de fechar o vídeo com uma dica prática aí para vocês, que façam um checklist para suas sessões. Então, pessoal, pode ser no computador, pode ser um checklist impresso, vê o que funciona melhor para você. Mas coloca ali naquele checklist tudo que você precisa conversar com o tutor quando você fecha a sessão. Coloca nesse checklist esse lembretezinho, esse reminder aí que você vai fazer 2, 3 dias antes da sessão, lembrar as coisas que ele precisa levar, lembrar que o pet precisa tomar banho, precisa estar tosado, enfim, conversar algumas coisas, de repente ver ali com ele um pouquinho mais sobre as expectativas que ele tem para a sessão, se ele já viu as suas fotos, se tem alguma foto que ele gostaria de fazer dentro daqueles já viu. Então é legal sempre aí, 2, 3 dias antes, você retomar aí essa conversa com o tutor e até, pessoal, para ele ficar mais animado, mais motivado, e quanto mais animado, mais motivado, mais ansioso esse tutor tiver, menor a chance dele querer remarcar, menor a chance dele se atrasar, menor a chance dele deixar de fazer as coisas que você pediu que ele fizesse. Então eu acho que esse contato é um contato aí bem importante. E você também vai colocar nesse checklist as coisas que você vai levar, né? Então, não só os seus equipamentos, as coisas que você sempre leva, e isso a gente com certeza não vai esquecer de levar a câmera nem a lente, mas a rasqueadeira que você vai levar, o pentezinho, a toalha, se você vai levar talvez uma garrafinha de água para o pet, se você vai levar uma tigelinha para ele tomar água, se você vai levar um álcool gel para vocês higienizarem as mãos, enfim, coloca tudo ali num checklist, porque assim, você estando mais preparado e você tendo a certeza de que você passou para o tutor tudo que ele precisa saber, você também vai se sentir mais tranquilo e você vai chegar também para o ensaio
mais pronto, mais calmo e as coisas vão fluir com mais tranquilidade. E a segunda dica que eu dou aqui para vocês é você ter um contrato realmente que te respalde legalmente de problemas aí que possam surgir, coisas que fujam do seu controle. Então coloca lá no teu contrato, sim, como é que funciona uma remarcação. Põe no teu contrato que se chover vocês vão reagendar e não tem custo. Põe no teu contrato que cancelamento, se ele quiser cancelar, o quanto que ele tem que te pagar, como que ele tem que te pagar. Coloque isso tudo por escrito. Mesmo que você não vá entrar com um advogado contra o cliente para receber ou coisa assim, eu particularmente nunca fiz. Eu acho que às vezes é melhor você perder um pouquinho de dinheiro do que você comprar aí essa briga, mas está tudo lá, né? E se por alguma razão o cliente quiser entrar com um advogado contra você por qualquer situação, está tudo escrito lá. Então é uma segurança que a gente tem, saber que tudo aquilo foi combinado e você assinou e a pessoa assinou, então ela estava ciente de tudo que está ali. Uma coisa que eu acabei não comentando lá em cima, então eu vou comentar agora. Em caso de chuva, eu sempre remarco, né, os meus ensaios sem custo nenhum para o cliente, isso a gente já falou, mas pessoal, eu coloco um prazo. Por quê? Porque já aconteceu de assim, o ensaio é sábado, choveu no sábado, tal, vamos remarcar? Vamos, eu vou ver uma data e te falo. E aí passou 15 dias, eu falo, oi fulano, e aí, vamos remarcar? Sim, é que esse mês eu não sei e tal, mas eu vou ver aqui com meu marido e eu te falo. E aí daqui a pouco, pessoal, passou 5 meses e você não fez ainda esse ensaio. Por mais que você tenha recebido um adiantamento, né, para reservar essa data, é super chato você saber que você tem uma pendência com o cliente, que você tem um ensaio que ele te pagou ali uma parte e que você se sente em dívida. Eu particularmente não gosto. Então, para evitar que as pessoas ficassem empurrando e demorando para remarcar o ensaio, eu coloquei no meu contrato que, em caso de chuva, a gente vai remarcar uma data num prazo máximo de X dias, de acordo com a minha disponibilidade. Se eu não tiver disponibilidade, a gente pode jogar isso para frente. É claro que eu tenho ali alguma flexibilidade, né? Já aconteceu de, por exemplo, o cliente tinha férias marcadas e choveu no dia do ensaio dele, a gente precisou remarcar, só que ele ia viajar 40 dias. Então eu ia ter que esperar ele voltar, não tinha jeito, mas a gente já marcou a data, né? Então ele falou, eu volto no dia tal, a gente faz o ensaio no dia tal, a gente já deixou a data marcada. Isso é bem importante para você não ficar aí com muitos ensaios em aberto, que você não sabe quando vai fazer, isso atrapalha aí bastante, né, a nossa programação. Então eu recomendo que você também coloque isso no teu contrato. Fala, a gente tem que remarcar em até X dias. Se você não remarcar, esse ensaio vai ser considerado como cancelado. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma outra sugestão, se vocês já passaram por alguma dessas situações, quiserem contar aí como é que vocês lidaram com isso, como é que foi, se deu certo, se não deu, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber um pouquinho mais de vocês, conhecer aí a experiência de vocês e também tirar dúvidas que possam ter surgido. Super agradeço por vocês terem me acompanhado e até a próxima!